para falar sobre esse tema que tem dado literalmente o que falar. Eu chamo agora o economista-chefe da RIAG Investimentos, o Marcelo Fonseca, que já está aqui comigo. Marcelo, muito bom dia para você. Obrigado por ter aceito o convite para estar aqui cedinho para a gente falar desse assunto. Bom dia, Débora. Muito obrigado pelo convite. Prazer. Marcelo, vamos lá, né? Vamos dar uma avaliada geral no impacto imediato, desse sinal de alívio, se assim a gente pode dizer, no tom, né, e nas conversas entre o executivo e o legislativo, principalmente sobre essa questão do IOF. Desde o domingo a gente tem acompanhado reuniões, jantares, encontros entre os líderes do Congresso, Fazenda e Presidência da República, para tratar sobre esse mesmo assunto. E o comportamento, pelo menos ontem, nos ativos, foi bastante positivo. A gente viu uma reação especial do câmbio com esse desempenho positivo, mesmo a gente ainda não tendo um detalhamento dessas medidas, né? Então, o que alimenta isso? É esse alinhamento, nesse momento, entre os poderes, na tua visão? É esse discurso de de estarem mais acertados sobre o que vai acontecer para evitar tanto ruído? É, talvez, a possibilidade que uma conversa como essa, um alinhamento como esse, traz de medidas mais estruturantes? Como explicar esse alívio, né, que foi dado, que foi percebido ontem pelo mercado, com esse alinhamento, na tua avaliação? Me fala agora. Débora, sem dúvida nenhuma, essa, esses sinais de aproximação entre o governo e o Congresso despertaram essa reação mais favorável nos mercados. Algumas medidas mais estruturais, como você falou, começaram a ser discutidas, ainda em estágio muito abstrato, muito incipiente, que são medidas, entre aquelas absolutamente necessárias para qualquer plano bem-sucedido de médio e longo prazo de ajuste fiscal. São medidas que estão no cardápio de todo economista que discute essa problemática das contas públicas. Então surgiram boatos a respeito de revisão dos pisos de gastos com saúde e educação, eliminar as vinculações desses gastos com as receitas. Surgiram boatos a respeito de possíveis desindexações de alguns benefícios sociais ao salário mínimo, revisão, novamente, aquela história da revisão do benefício de prestação continuada, do BPC, que vem crescendo enormemente, é uma conta que ficou realmente muito grande nos últimos anos, há um claro descontrole no pagamento desse benefício, com problemas no cadastro, pagamentos indevidos e coisas do gênero. Enfim, apareceram coisas que poderiam sugerir de que desse limão, que foi esse episódio do IOF, poderia se fazer uma limonada. Então, isso promoveu essa reação bastante construtiva dos mercados. Uhum. Agora, e até interessante, porque assim, né, a gente tem uma reação positiva, tem um câmbio reagindo a uma possibilidade, mesmo sem ter o fato, né, Marcelo, é o que a gente tem nesse momento. Mas, e principalmente pegando o gancho nisso, Marcelo, a gente não ter o detalhamento nesse momento, mesmo tendo a promessa, né, do Ministério da Fazenda, por exemplo, de que não, a gente vai fazer isso antes da viagem do presidente Lula, depois não sei quantas coletivas e no final das contas mais um adiamento para o final de semana que vem isso. Na sua visão, isso seria uma estratégia de comunicação realmente eficaz por parte do governo, ou pode ser visto também em algum momento como uma postergação na resolução de um ruído fiscal de tamanha proporção? Essa é uma ótima pergunta e isso gera diversas especulações. Mas o que a gente sabe? Vamos se ater no que a gente sabe. Que, digamos assim, o atraso, a postergação na divulgação dessas medidas, elas têm a ver essencialmente com o caráter polêmico que medidas dessa natureza trazem para os agentes políticos envolvidos. Em primeiro lugar, para o próprio executivo, que vem ao longo dos últimos anos se esquivando
de adotar medidas de caráter mais estrutural para os gastos públicos, porque são medidas que têm um aspecto de impopularidade, tá certo? A mesma coisa a gente pode falar em relação ao Congresso. Um exemplo que eu vou citar aqui de medidas que também foram mencionadas ontem e que são temas muito caros ao Congresso, é a redução do que a gente chama dos subsídios, subvenções e dos gastos tributários, que beneficiam determinados grupos, determinados setores da economia, em detrimento de outros. A conta ficou gigantesca, são mais de 600 bilhões de reais por ano, envolve o Simples, envolve Zona Franca de Manaus, envolve a isenção tributária às sociedades beneficentes, como hospitais, igrejas e coisas do tipo. Existem, como a gente sabe, lobbies muito fortes no Congresso contra qualquer medida que vá nesse sentido. Então, é esperado que qualquer tentativa de avançar nessa agenda seja uma tentativa que vai enfrentar bastante dificuldade. E aí entra o copo meio cheio, o copo meio vazio. O copo meio cheio ontem foi o alívio nos mercados. O copo meio vazio é a gente se deparar com a realidade política, digamos assim, da economia política dessa solução, que é uma realidade bastante dura. Então, eu não me surpreenderia que, chegando domingo, a gente tenha novos adiamentos, Uhum, porque são realmente medidas muito polêmicas uhum, e, primeiro, precisam passar pela aceitação dentro do próprio executivo, tem que haver uma decisão do presidente da República em seguir adiante com essas medidas, e depois há toda uma agenda de negociação no Congresso Nacional, que não vai ser uhum, fácil. uhum. Então, a gente vai passar por um processo que deve ser longo até que nós possamos ter o cálculo efetivo de qual é a economia, quais são os cortes, etc. Marcelo, eu quero até detalhar um pouco mais aqui das medidas que estão sendo, né, cogitadas, que estão na mesa aí de discussão, pelo menos já citadas algumas delas até mesmo pelo próprio ministro da Fazenda. Uma das medidas que, aliás, foi anunciada junto com o decreto, que hoje tivemos aí no Diário Oficial da União o adiamento do início da cobrança até ter a divulgação dessas mudanças do IOF, que é a questão da Previdência e também do VGBL, né? O governo tributando em 5% os aportes acima de R$ 50.000 em planos de VGBL. Mesmo tendo esse adiamento, né, ou seja, de novo, a gente ganha um tempo, a gente tem um governo ganhando tempo ali para poder fazer esse alinhamento com o Congresso, enfim. Mas pensando na execução dessa medida, na tua visão, essa seria uma medida suficiente para poder realmente sinalizar um compromisso fiscal, ou isso soa mais como uma ação simbólica diante da necessidade, né, de um maior ajuste? Eu te pergunto isso porque muitas vezes a gente tem algumas medidas que são, né, anunciadas ali pelo governo, que depois, quando eles veem que o negócio não é bem aceito, eles voltam atrás e, no final, o objetivo, né, que é realmente melhorar a arrecadação, bater as contas, ou seja, a gente acaba não tendo a efetividade para o objetivo final. Nesse caso da Previdência e VGBL, adotar essa medida seria o suficiente? Ajudaria ou não era o suficiente? De forma alguma, veja só, não existe hoje nenhum programa de ajustamento das contas públicas que não passe essencialmente pelo controle das despesas. Medidas de caráter de aumento de arrecadação são medidas hoje que enfrentam enorme resistência política e até enorme resistência na sociedade. E é por isso que a gente tem enorme resistência política. A carga tributária no Brasil já é muito alta, ela é alta, ela está entre as mais altas quando se compara com países de renda semelhante ao Brasil, países emergentes, e ela se aproxima, inclusive, de níveis de países avançados, em que tem, de fato, um estado de bem-estar social muito, muito amplo. Então, não é por aí. A gente está chegando no limite do ajuste baseado no aumento da arrecadação, que foi a marca desde a implementação do Plano Real, em grande escala. Então, a questão do IOF, o que ela mostra? Ela mostra o esgotamento do regime fiscal que substituiu o regime do teto de gastos, que é esse novo arcabouço fiscal, que foi um arcabouço essencialmente baseado nessa fórmula do aumento da arrecadação. Então, é uma solução. O IOF é um imposto horroroso, porque ele tem todos os vícios que você pode pensar do ponto de vista tributário. Ele é um imposto cumulativo, ele é um imposto que encarece demais
o financiamento das empresas, o capital de giro. Então, existem algumas modalidades de empréstimo. Por exemplo, você falou muito no risco sacado, que se correria o risco de deixarem até de ser viáveis por conta do efeito desse imposto. Ele é regressivo, porque ele penaliza substancialmente quem ganha menos, e ele desestimula o investimento. Então, em nenhum aspecto esse é um imposto que deveria estar sendo cogitado para se cumprir uma meta, de novo, não é para se fazer um ajuste estrutural que permita recuperar a credibilidade nas contas públicas, nada disso. Seria uma medida para tampar um buraco no orçamento de 2025. Aí 2026 a gente tem um outro problema, 2027 mais ainda, e continua a dificuldade. E sem mencionar o fato, que é muito importante, e é por isso que a gente vê essa reação do Congresso, que ele é, no final das contas, uma usurpação de um atributo do Congresso Nacional, porque o IOF ele é um imposto de caráter regulatório. O que eu quero dizer com isso? O objetivo desse imposto é, eventualmente, o executivo utilizá-lo para se corrigir alguma distorção, algum vício no sistema financeiro, e não para utilizar como instrumento de arrecadação. O instrumento de arrecadação pertence ao Congresso Nacional. Então, ele apenas demonstra que a Fazenda está, digamos, está se desaparecendo, não existe mais instrumentos para se promover o ajuste necessário das contas públicas, se recorre a qualquer medida que aparece de maneira desesperada para poder fechar um número do ano, que isso não vai resolver o problema de médio e longo prazo. Perfeito, eu quero, Marcelo, te agradecer pelo seu tempo, ótimas colocações aqui, sempre bom papo. Conversamos aqui com o economista-chefe da RIAG Investimentos, Marcelo Fonseca. Bem-vindo sempre aqui na nossa programação. Até uma próxima, meu querido. Até a próxima, Débora. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Mais.